Ó, no vídeo anterior ensinei como é que instala e como é que faz para carregar o menu do C3D Memo, certo? O menu já está aqui, apareceu a barra de ferramentas, também está lá em cima. E agora a gente vai ver como é que faz para usar. Primeiro você tem que ter um projeto. Dentro do programa tem uma pastinha chamada DWG com dois arquivos, certo? Vamos dar uma olhadinha nela lá, que está aqui, DWG, que está aqui, ó, C3D Memo DWG e CAD Memo DWG. C3D é porque é a versão do Civil 3D, a gente vai usar os parcels para criar os lotes, enquanto que o desenho chamado CAD Memo é para funcionar junto com o AutoCAD puro ou então as outras plataformas CAD, tais como BricsCAD, ZWCAD, enfim. Aqui eu vou usar o exemplo do C3D Memo usando parcels. Então, se eu clico aqui, eu estou vendo parcel aqui no Civil 3D. Da mesma forma que eu veria aqui ele, né, lá no ToolSpace, dentro do Sites, Quadra, Alinhamentos, Parcels, enfim. Aí algumas regrinhas. Para o Civil 3D, o ideal é que você faça os lotes sendo parcel, obviamente, e cada quadra seja um site. Então, se eu peço para selecionar aqui, ó, tá vendo? Ó, ele seleciona a quadra toda. Então, cada quadra, né, é um site diferente. Beleza? Isso vai facilitar bastante na hora de gerar um memorial descritivo e também para você personalizar o seu projeto. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Por exemplo, os lotes estão aqui e eu quero fazer o memorial descritivo de todos eles. Então, o primeiro comando que eu vou mostrar é o Legal Description Creator, certo? Quando você chama ele, ele vai primeiro mostrar essa tela aqui. Essa tela é para você configurar algumas coisas que são importantes para o programa durante a sua execução. Tá? Por exemplo, para ele identificar lote, quadra, rua, vértice, na versão em CAD, você tem que dizer aqui, se ele for um bloco, você tem que dizer o nome do bloco e também tem que dizer os atributos onde ele vai ler determinadas propriedades, ok? Mas como a gente está na versão Civil 3D, isso aqui não é importante. Importante é isso daqui, ó. É o lado da descrição, ou seja, eu estou do lado de dentro do lote ou eu estou do lado de fora do lote para fazer a descrição. Isso basicamente vai influenciar nele dizer o que é o lado esquerdo e o que é o lado direito. O segundo item é o sentido da descrição. Se você estiver fazendo descrições que precisam ter sentido, né, horário ou anti-horário, você tem que vir aqui e escrever isso. E daí não vai importar em que sentido você fez o desenho do lote ou não. Então ele aceita que você force ser no sentido horário, no anti-horário, ou ele aceita que seja do jeito que você desenhou. Tá? Então seria essa opção como desenhado. Outra coisa que é importante é essa distância de busca aqui. Tá? Essa distância de busca é o seguinte, isso daqui ó, é o eixo de uma rua. Então, de novo, no Civil 3D, eixo de rua tem que ser alinhamento, beleza? Para que ele reconheça isso como uma rua. Só que essa rua pode ser muito larga ou esse alinhamento pode estar muito distante. Então, ele vai fazer um dist, vamos dizer assim, né, um dist, daqui desse ponto até a linha do eixo, e aqui ele deu 8 metros, 8 metros e meio. Então, quando eu chamar lá o comando do Legal Description, essa distância de busca, ele vai encontrar aquele alinhamento ali, porque ele vai procurar até essa distância, tá certo? Bom, também teria que configurar aqui as configurações de georreferenciamento, para o caso de você querer latitude e longitude do seu lote, certo? Se você já usou o EXPGE, as configurações são exatamente as mesmas. Tá? Então aqui, por exemplo, eu posso escolher o CIRGAS 22, né, o CIRGAS 2000, fuso 22, estaria aqui embaixo, e o hemisfério sul. Cliquei OK, cliquei OK, ele vai perguntar pela seleção dos lotes. Você pode selecionar um a um, selecionar todos ou nenhum. No caso que eu vou pedir para selecionar todos. Ele vai processar e vai me mostrar um preview aqui. Tá? Esse preview é para facilitar a geração do memorial e também para você poder verificar como que vai sair alguns lotes, tá? E daí você tem que se preocupar com esses lotes que são mais irregulares. Por exemplo, esse daqui, ó. Quando você clica no lote, ele fica em destaque, ó, tá vendo?
e você pode vir aqui e expandir, certo? Aí o item que aparece em negrito, você também pode expandir. Aí ele vai mostrar, o norte, ele destacou aqui em vermelho, depois o que ele considerou como leste, sul e oeste. Tá? Então perceba que você pode não concordar muito com essa descrição da parte sul, ter essa aresta ou não. Depois, mais para frente, eu mostro o comando que você pode forçar essa descrição, tá? Porque o algoritmo ele identificou dessa maneira. Outra coisa que vai ser importante você olhar são os confrontantes. Você também pode pedir para ele expandir, ó, e ele vai mostrar os confrontantes. Note que esse reconhecimento é automático, certo? Se você fizer o seu desenho bem feitinho, ele vai conseguir reconhecer tudo perfeitamente. Então, a sua descrição com certeza vai estar correta. Então, os lotes que vão ser processados são esses que estão ticados aqui, tá? Mas considere a quadra, lote, enfim, tudo que tiver ticado vai ser processado. Aí ele precisa de um template para fazer isso daqui. O que seria esse template? Bom, o que é um memorial para começar? O memorial é um texto onde tem uma parte do texto que é estática e tem uma parte do texto que é constante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na ajuda. Ó. Vamos olhar aqui, configurações. A gente já viu, Civil 3D, ó, os lotes são parcels, as quadras são sites e as ruas são alinhamentos. Aí, o que é importante, que eu tinha falado, ó, um memorial descritivo ele quase sempre tem esse jeitão aqui. Ó. Notem a parte que eu destaquei. Vai ter lá o nome do lote, urbano localizado na rua C. Bom, é a rua C? Não sei. É a rua D? Não sei. Então, o que vai acontecer? A gente vai criar uma macro aqui dentro dessa expressão rua C, que vai me dar essa informação. Daí, note que o restante do texto aqui, ó, essa parte que não está destacada em amarela, ela sempre se repete ou muda muito pouco, certo? Então, ó, situado no loteamento residencial de propriedade de fulano de tal, que eu ainda não conheço, com área de esse valor numérico muda e a descrição do número aqui, né, escrito por extenso, também muda. Só que o texto com perímetro de não muda. E daí depois, note que ó, inicia-se a descrição do perímetro do imóvel no marco, daí vem um número, nas coordenadas tal e tal, deste confrontando tal e tal, seguindo com azimute tanto, uma distância tanto, e isso daqui é sempre a mesma frase para todos os segmentos, guarde essa palavra, segmentos. Tá? E daí termina no vértice 1 e completa a descrição. Então, vamos voltar lá para o programa. Vamos fechar a ajuda aqui um pouquinho. Então, editar. Bom, eu quero fazer um memorial descritivo e quero agrupar os lotes para cada quadra do meu loteamento, porque eu poderia fazer dos lotes sem agrupar ele pelas quadras. Então, eu vou agrupar pelas quadras. E as quadras eu quero por ordem crescente do nome, certo? E daí vou incluir. Você já usou o Civil 3D alguma vez? Daí você vai achar isso aqui bastante familiar. É parecido com o Label Style Composer, lá quando você quer criar as labels dos alinhamentos dos objetos. Aí o que acontece? Quando você clica o texto que tem essa expressão aqui, ó, O0, R1, S1, ele configura isso daqui, ó, lista mostra os itens, ordenado pelo nome e repete o separador uma vez. E o separador o que é? É espaço? Não, eu quero que ele seja quebra de linha. Aí daí eu clico em inserir. E esse texto muda ligeiramente. Aqui não sei se você percebeu, ele mudou ligeiramente, mas mudou. Pronto, inseri as quadras. A quadra ela é composta do quê? Basicamente, a quadra é composta por lotes. Veja que eu saí daqui do loteamento, então agora eu estou loteamento, quadra. Cada quadra tem polígonos, certo? Mas eu posso querer saber o nome da quadra, então eu vou inserir aqui o nome da quadra. Vou querer que esse texto saia em negrito e vou querer que ele saia centralizado, certo? Depois eu vou quebrar uma linha e vou querer que ele venha aqui os polígonos. E eu quero que ele quebre
linhas também, tá? ID crescente pode ser o ID ou pode ser o nome agora, porque o Civil 3D fornece essas duas informações, tá? O nome ou a ID do lote. Eu vou usar o ID. E vou colocar aqui os polígonos e vou pedir para que ele justifique o texto, certo? Agora, os polígonos são compostos pelo quê? Aí eu tenho que clicar aqui, ó, editar. E perceba que agora eu saí de loteamento para loteamento barra quadra barra polígono. Cada lote vai ter a seguinte descrição. Primeiro, o nome, que nem estava lá na ajuda. Então, eu vou escolher aqui o nome do lote. E eu quero que ele escreva sempre maiúsculo e peço para inserir. Tá? Aí vem lá, lote urbano, né, localizado a. Aí eu quero o endereço do lote. O que é o endereço do lote? O endereço do lote normalmente é o nome da rua. Então, eu posso escolher aqui, ó, endereço. E desse endereço, ele vai vir em minúsculo ou maiúsculo. Eu quero maiúsculo, eu quero o quê? O nome do item ou a descrição? O nome. Formatou e inseriu. Eu quero que essa palavra aqui do nome apareça em negrito, então, e sublinhado. Ele é um editorzinho de texto rudimentar, tá? Porque no final ele gera um HTML disso daqui. Então, lote urbano localizado a rua endereço, né? Com a seguinte descrição. Veja que você pode florear aqui o seu memorial descritivo do jeito que você quiser, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, seguinte descrição. Iniciando no vértice, vou colocar um acento, né? Vértice, e daí o nome do primeiro vértice, né? O vértice inicial. Vamos colocar aqui vértice inicial. E do vértice inicial eu vou querer lá o número, o índice. Aí é bom você dar uma olhada na ajuda, tá? Porque índice é um valor numérico que vai de 0 até n-1 número de vértices. Número é a propriedade número do CogoPoint que estiver no vértice que eu estou processando. E nome é o nome do CogoPoint que está no vértice do meu lote, certo? Então tem que ter os CogoPoint lá. Se não tiver, ele vai colocar interrogação ou não vai saber usar essa numeração. Aí ele só vai funcionar esse daqui, o índice, tá? Que daí você pode não gostar muito do vértice inicial, aí você vai poder trocar o vértice inicial. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui o nome porque esse desenho tem os CogoPoints. Tá? Então, maiúsculo, maiúsculo, então coloquei o nome. Vértice inicial e seguindo, tá? Vértice inicial e seguindo. Aí agora é o seguinte, o que é um lote? Um lote é um aglomerado de segmentos ou vértices ou coisa parecida. Então eu vou escolher aqui segmentos. Tá? Eu vou descrever o lote usando do vértice 1 ao vértice 2, vértice 2 ao vértice 3, dessa forma, certo? Então, segmentos. Os segmentos são separados por ponto e vírgula, começa pela frente, certo? E a lista vai mostrar os itens, porque eu poderia querer só a quantidade, tá? Então ele poderia me dizer assim, tem tantos vértices, aí ele me diz a quantidade. Então eu vou colocar os segmentos. Ah, daí esse vértice inicial aqui vai ficar meio esquisito, então eu vou tirar fora aqui um pouquinho, ó, e seguindo segmentos. Segmentos eu vou descrever da seguinte maneira, ó, veja que eu posso vir aqui e editar. E percebe que eu estou empilhando as telas aqui, ó, uma em cima da outra? Então, para segmentos eu vou editar. Agora veja só, eu saí lá de loteamento, daí vim para a quadra, daí vim para o lote, que é o polígono, e do polígono eu vim para segmentos. Aí segmentos eu escrevi assim, ó, lote urbano localizado com a seguinte descrição, iniciando no vértice. Ah, daí eu tenho que arrumar aqui um pouquinho. Seguindo segmentos. Seguindo completando o texto, tá? Vértice, aí o nome do vértice inicial do segmento
E daí eu quero que ele me dê o quê? O nome em maiúsculo, seguindo do vértice. Daí é que ele escreveria vértice A, vértice B, ou 01, 02, até o vértice final, no caso, final, tá? E daí, de novo, eu quero o nome em maiúsculo, com distância de. Aí ele vai escrever uma expressão para me dar o comprimento dessa aresta ou desse segmento. Comprimento. E daí o comprimento ele vai formatar da seguinte maneira. Ó. Ele vai me mostrar um número, certo? Então 0, ou 10, alguma coisa. Aí incluir a unidade? Sim, aí ele vai colocar o símbolo M lá para metros. Tá? Separador de decimal, vírgula, de milhar é ponto. Se eu quiser isso por extenso, eu colocaria aqui, ó, comprimento por extenso. Claro que ia ficar uma salsicha, mas tudo bem, se você quiser pode colocar. Então eu segui com uma distância de x metros e azimuth d. E daí eu posso dizer o azimuth. O azimuth vai estar dentro dessa propriedade ângulo, tá? Onde eu vou pedir para que ele me formate isso como azimuth, grau, minuto e segundo, e vou inserir. E daí eu quero que ele me diga com quem ele faz divisa. Confrontando com, né? E daí pode ser uma rua com lote, enfim. E daí eu vou dizer assim, ó, confrontante. Minúsculo, eu vou colocar maiúsculo. Confrontando com. Se for lote, é com o lote, mas se for rua, seria com a rua. Então, aqui fica um pouco complicado dizer assim, se é o confrontante ou a confrontante. Né? O português tem desses problemas, em inglês não teria tanto. Né? Mas, enfim, confrontante. Depois é só você usar lá no Word, editar, substituir lá o rua para a rua e está resolvido. Mas lá, confrontante. Daí eu poderia deixar sem nada aqui, porque ele já está fazendo, quando eu seleciono aqui segmentos, o ponto e vírgula, certo? Então, ok. E descrevi o segmento com azimuth e tal, e com o nome do confrontante. Vou clicar OK novamente, vou clicar OK novamente. Talvez eu queira que depois de cada quadra ele coloque uma linha separadora, tá? E tá aqui, ó, linha separadora. Ok, ok. Então fiz o meu template. Eu posso salvar agora esse template. Eu vou colocar lá no meu Handisk aqui por enquanto, vou chamar de teste, tá? E ele vai vir com essa extensão aqui, ó, LDC. Salvei o meu template e vou mandar executar, que é clicar OK. Tá? Ele vai processar e daí agora ele vai pedir a sua licença. Eu vou supor que você tem licença, ou eu vou supor que você não tem. Aí você viria aqui e clicaria, ó, não tem registro? Cadastre. Mas se você já tiver, você informa aqui o seu login, por isso que você tem que ter um login lá na página, para poder baixar, o login vai ser o mesmo aqui. O meu login, no caso, é o meu e-mail, né? O seu também vai ser o seu e-mail, e daí você vai colocar a sua senha. A senha ela precisa ter no mínimo 10 caracteres, letras e números, mas sem ser caractere especial. Tá? Colocou ali o nome, colocou a sua senha, você vai clicar Login. Aí o programa vai processar e vai te dizer alguma coisa aqui. Ó, licença, número tanto, validada. Daí você clica OK e ele vai conseguir processar o loteamento e daí vai poder te possibilitar a salvar o resultado. Daí você pode salvar ali, resultado. Aí tudo ok, tudo pronto, gostaria de abrir o documento? Sim. E daí aconteceu duas coisas aqui. Ele fez a descrição, certo? Aí pulou a quadra, ó a linha lá, ó. Quadra 2, quadra 3, quadra 4,
quadra 4 e quadra 5, certo? Agora vamos dar uma olhadinha nessa tela aqui. O que é isso daqui? Ele está dizendo quais foram os lugares em que ele teve algum problema. Então, por exemplo, nesse daqui, ó, ele não conseguiu achar o confrontante. Mas também, ó, o lote que ele está falando, ó, é esse daqui, certo? Aí, esse cara, o que aconteceu com ele? Eu pedi para ele marcar aqui com Machura. Ele não tem confrontante desse lado aqui. Ó. Então, ele me disse aqui, ó, não tem confrontante. Ok. Aí você pode fazer Eu sempre resolvo da seguinte maneira. Eu crio um parsel fictício aqui em volta, só para que ele tenha um nome para dar a descrição. Tá? Ou pode ser com alinhamento também, desde que você entenda que esse alinhamento é só para fins dele reconhecer o confrontante. Tá certo? Então agora vamos dar uma olhadinha lá num lote qualquer da minha descrição. Vamos olhar aqui, quadra 1, standard 46. Tá? Esse standard 46 na quadra 1, vamos olhar quem que é ele. Parcel standard 46, select. É esse cara aqui. Ó. Vamos colocar aqui a descrição. Eu vou colocar os nomes e as descrições aqui dos Cogo Points, que é para a gente poder dar uma conferida, certo? Então, eu vou lá no Prospector, Point Groups, vou pedir para que eles tenham labels e vou diminuir o tamanho delas aqui para ficar um pouquinho menor. Tá? O Point Number não me interessa, o Description não me interessa. Me interessa só esse texto aqui do meio, onde eu vou pedir para que ele me coloque aí o nome e o número. E vou pedir para que ele tenha aí um tamanho menor para não sobrecarregar aqui os textos. Então, text, cadê o text 8? 1. Ok, ok. Beleza. Ficou meio abstrato aqui quem que é nome e quem que é o número, né? Então, propriedades de novo, vamos colocar aqui para ele escrever nome e número. Então, name, vamos colocar nome, e no de baixo é número. Ok, então, olhando agora lá para o nosso descritivo, lote urbano localizado na rua F. Então, vamos ver, essa daqui é a rua F? É a rua F. Está lá, o nome da rua, rua F. Isso aqui é uma label de alinhamento, certo? Então, está aqui, rua F. Então, ele já achou o endereço. Tá certo. Iniciando-se no vértice 75 até o vértice 76. 75 até o 76. Faz sentido. Com distância de 15 metros. Bom, aí eu teria que adicionar a distância aqui no meu parcel. Né? Então, vamos lá. Parcels, add labels, múltiplos segmentos. E daí, pode ser counterclock. E daí vamos formatar para que ele mostre só as medidas. Então, edit label style, standard. Eu vou pedir para que ele coloque aí, o direction não me interessa, o bearing não me interessa, eu estou só interessado no distance com tamanho 1, para ficar menorzinho. Tá? Então tá lá, 15 metros, ok, tá certo. Então deu certo. Azimuth de 245. Bom, o que é azimuth? Azimuth é um ângulo que, saindo daqui do norte, né, vem até aqui. 245, isso aqui é 245, eu poderia vir lá no Annotate, Dimensions, e daí pedir lá para colocar uma dimension do tipo angular. Né? Então, vamos escolher aqui, angular. 245, me parece ok. Opa, fugiu a medida aqui. 245, está lá, 245. Então, também me parece ok. 13 e tal, configura as unidades e mostra lá. Do 76 até o 73, 76 até o 73, então deu certo. Bom,
fazendo para o primeiro e garantiu que deu certo, todos os outros vão ser processados exatamente da mesma forma. Então eu posso inferir que isso tudo está correto, concorda? Aí você pode seguir em frente, né? Seguindo com, confrontando com, não sei o que, e confrontando com a rua B, no último segmento. Esse aqui é a rua B, vamos olhar? É a rua B, está aqui, ó. A label do alinhamento me diz que é a rua B. Certo? Então eu consegui fazer a descrição desse lote corretamente. Perfeito? Eu poderia ter uns memoriais descritivos um pouco mais elaborados. Então, legal description creator. Ok. Selecione os lotes. Eu vou escolher só esse dessa vez, tá? Que é o que a gente processou. E vou pedir, ó, em vez de usar esse teste, eu vou abrir lá na pasta do programa C3D Memo, português, modelos. Modelo do vídeo com tabela, exemplo de texto. Eu vou usar esse daqui, ó, exemplo de texto. E OK. Então, exemplo. E vou mandar salvar isso daqui lá no Randisk, que é o meu temporário. Processou. E agora sim ele saiu um memorial um pouquinho mais elaborado. Por quê? Porque ele me deu também aqui, ó, propriedade fulano de tal, que nem está lá na ajuda do help, né? Com área D, daí ele escreveu por extenso, com perímetro, confrontando. Ficou bacana, né? Tá aqui as coordenadas do vértice. Vamos dar uma olhadinha como é que seria esse template aí. Ok? Daquele lote mesmo. Eu vou pedir para editar agora porque eu quero ver como é que ele fez. Bom, quadras eu já tinha feito. Daí ele foi lá e colocou o nome da quadra, ok, daí inseriu o polígono. Isso eu também fiz. E daí ele colocou nome, 60, área. Ah, ele inseriu a propriedade área. Depois ele inseriu a área por extenso. Depois ele colocou o perímetro, que é o comprimento, né? Mostra o número por extenso, não sei o que, perímetro, o comprimento do item. Tá vendo aqui dentro dessa caixinha? Ele explica o que é a propriedade caso você não saiba. Segmentos, lista dos segmentos do item. E daí cada segmento desses foi descrito da seguinte maneira. Bom, só tem reta nesse loteamento, mas poderia ter arcos. Tá? Quando tem arcos, você faz a descrição da seguinte maneira. Ó, coloca a reta e depois coloca arco. Porque se não tiver nenhum arco, ele simplesmente ignora. Se não tiver nenhuma reta, ele simplesmente ignora. Então, reta. E daí eu vou pedir para editar. A reta, ela também vai ter um vértice inicial, que eu também posso vir aqui e pedir nome. E agora veja só aqui, ó, tem mais coisas além do nome. Coordenadas, e daí aqui ele está pedindo para me mostrar o Y. Lembra que eu falei que tinha que configurar lá os parâmetros de georreferenciamento? É para ele poder localizar aqui, ó, latitude e longitude, certo? E depois aqui, ó, a coordenada mostrando x, que também poderia ser latitude e longitude. Enfim, deu OK, deu OK, 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 OK e OK. Processou tudo, salva em algum lugar. E pronto, está ali o memorial descritivo feito. Esse memorial você pode abrir ele com o Word, certo? E colocar o logo da sua empresa, ou mesmo dentro do template em HTML, se você tivesse, já pode colocar lá também o seu template. Beleza? Vamos dar mais uma olhadinha aqui em algum outro lote. Ah, esse daqui. Lembra que ele estava com umas medidas com o sul indicando como sendo daqui até aqui? Bom, para você olhar isso daí, você poderia usar o comando memo valida. Tá? Ok. Esse cara aqui, eu quero que você valide as orientações. Orientações é norte, sul, leste e oeste. Tá? Então ele vai entender que isso daqui, ó, é sul. Aí você pode dizer, não, mas esse cara aqui tinha que fazer parte dessa aresta toda. Pode ser que eu concorde com isso, pode ser que não. Tá? Dá um regen, aquelas linhas somem, e daí você vai fazer lá def orientações.
ok. Aí ele vai pedir a seleção dos polígonos. Os polígonos são esse daqui, só esse. Aí ele vai perguntar aonde que começa o norte. Está vendo ali embaixo do mouse, ó, norte. O norte começa aqui e termina aqui. Depois o leste. O leste vem daqui. Opa, errei. Vamos de novo. O norte começa lá e termina aqui. Aí o leste tem que começar ali, mas daí você não clica, porque ele já sabe que vai começar lá. Aí o leste termina aqui. O sul termina aqui e o oeste vai até o final. Agora veja, ó, oeste, 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 tá certo? Vou dar um regen e daí memo valida. Selecionei o Parcel. Quando ele pede para selecionar o Parcel no Civil 3D, é para você clicar esse texto, tá? Orientações. Agora sim, ó, o sul é toda essa porção aqui de baixo. E daí você vai poder fazer a descrição bonitinha. Outra coisa que é interessante você olhar seriam os lados. Aí, memo valida. Ok. Ok. E daí, lado. Ele está considerando que a frente é aqui, direito, fundo, até lá em cima, e esquerdo. Ok. Por que ele escolheu o fundo sendo aqui e não aqui? Porque dentro da definição do programa, frente do lote é sempre aquela aresta cujo confrontante é uma rua e é a menor. Tá? Então, desses dois aqui, esses dois, o confrontante é uma rua. Só que quem é o menor? Esse daqui. Então, a frente é essa. Se você não concordar com isso, você pode usar o memo valida e, ou melhor, memo valida não, o def lados, tá? Ok, selecionei o lote, aí ele vai me perguntar onde é que é a frente. A frente eu quero que seja aqui, ó. Aí o lado direito, eu quero que seja aqui, o fundo, e ele completa com o lado esquerdo, tá? Então, se eu usar o memo valida agora, ok, ok, e lado. Tá vendo? Ó, ele fez a divisão do frente e fundo do jeito que eu defini. Então, para lotes irregulares, talvez você tenha que fazer esse ajuste. Mas para lotes regulares, que é o que acontece 90% das vezes, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Dentro do programa, ele também faz algumas verificações. Então, por exemplo, quando você faz esse lote aqui, esse lote, para todos os efeitos, tem 4 vértices só. E esse daqui, o que, que ele faz com esse vértice? Vamos dar uma olhada. Vamos chamar o Legal Description Creator, ok, e vamos analisar o que, que ele faz com esse aqui. Quando eu clico nesse lote, ele vai aparecer aqui na quadra. Eu vou expandir ele. Eu posso fazer essa verificação por aqui ou posso fazer lá no memo valida também, tá? Eu posso perguntar aqui, ó, vértices. Vértices ele está me dizendo que tem 5. E se eu der um zoom mais perto lá, ó, ele reconhece esse vértice 88 como fazendo parte do alinhamento. Por mais que ele seja colinear este e este, para efeito de confrontante, esse cara aqui é um e esse cara aqui é outro. Então, vamos olhar os confrontantes. O confrontante daqui, aqui, ali. Veja que ele escreve o texto lá pequenininho. Tá? Se eu deixasse isso para desenhar no CAD, ia ficar ruim. Então, aqui ó, eu estou vendo que os confrontantes são diferentes. Então, para minha descrição ter efeito, eu preciso considerar aquele vértice. E daí o memo valida vai ser muito melhor, ou melhor, o C3D Memo vai ser muito melhor que muito programa de memorial descritivo que não reconhece esse vértice aqui. Tá? Ele cria um vértice virtual, vamos dizer assim, lá naquele lá. E se eu chamasse lá o memo valida para esse lote, quando eu peço para ele me mostrar os lados, ó, tem fundo e fundo. Lembrando, esse texto aqui ele não fica aqui só para emporcalhar o desenho. Tá? Você pode dar um regen, ele some, beleza? Mas voltemos lá no memo valida. Ok, ok, ok. Confrontantes. Está lá, ó, standard 51, que é aquele ali, e standard 52, que é aquele outro lá. Tá certo? É isso aí.